Quando Plutão passou por Capricórnio em 1778, grandes mudanças aconteceram nas relações de trabalho, na economia, no poder. Tem um vídeo aqui no canal sobre essa história. Mas em Aquário, o assunto foi outro. O impacto de Plutão em Aquário ele foi tão grande que ele dividiu a história do mundo. Foi quando aconteceu a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é onde a gente vive até hoje. É importante a gente sempre ter em mente que a passagem de Plutão por um signo, ele não vai causar uma transformação específica. E isso é que é legal. Quando a gente conhece as passagens anteriores de Plutão, a gente percebe realmente a atuação do livre-arbítrio. O que Plutão traz é a necessidade, o desejo coletivo, a sensação de que está na hora de mudar alguma coisa naquela área. E foi o que aconteceu na longa passagem de 20 anos de Plutão por Aquário, de 1778 a 1798. Aquário, liberdade, igualdade, fraternidade. 3 conceitos totalmente aquarianos. Eles foram a marca desse período. O grande lema presente até hoje nas 3 cores da bandeira da França. Pela primeira vez, uma revolta de caráter meio popular, meio burguês, mas de qualquer forma não nobre, desafiou e derrubou mais de 1000 anos de monarquia absolutista. Isso aconteceu na França em 1789, quando Plutão já estava no meio do caminho da longa passagem por Aquário. O curioso é que todo esse processo chamado de Revolução Francesa é um processo que vai terminar em 1799, justamente quando Plutão deixa Aquário. Mas diferente da Revolução de Plutão em Capricórnio, que teve um sentido mais econômico, mais político, de formação de uma nação, essa transformação aquariana ela teve um caráter mais ideológico, de defesa dos direitos das pessoas, de forma igual, combatendo essa divisão, essa separação entre nobreza, clero, povo, ou pelo menos a intenção era essa, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pela primeira vez é criado um documento composto de 17 artigos, defendendo os direitos da humanidade como um todo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Esse é o começo do primeiro artigo dessa declaração. Aliás, a Constituição americana também foi assinada durante Plutão em Aquário. Esse exemplo da Declaração de Direitos, ele é perfeito para a gente entender realmente o sentido de um trânsito de Plutão. Porque não foi Plutão quem escreveu esses direitos, foram as pessoas. A passagem de Plutão por Aquário aconteceu para mostrar, motivar, provocar esse desejo ou essa intuição coletiva de que a gente precisava naquele momento de transformações aquarianas, sociais. Em Capricórnio, a gente precisava transformar as relações de trabalho, a forma de trabalhar, a economia. Mas em Aquário, a gente precisa transformar a nossa forma de ver a humanidade, de observar as injustiças e de buscar maior igualdade social. Mas a forma de conduzir, de concretizar essa transformação, aí é com a gente. Alguns exemplos dessa passagem de Plutão usada de uma forma positiva ou construtiva: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Revolução do Haiti em 1794, que foi o primeiro país a abolir a escravidão. E é a partir daí que começa todo um processo abolicionista que vai se expandir com Plutão em Peixes. Agora, um exemplo negativo do uso desse período de Plutão em Aquário é a própria Revolução Francesa. Vamos lembrar que Aquário é um signo fixo, da qualidade fixa. Toda energia da qualidade fixa, ela tende a ações extremistas. Daí uma revolução que tinha pelo menos a intenção de igualdade, de fraternidade e de liberdade ter sido conduzida com tanta violência, né? Com tanta impaciência, com radicalismos, e levando inclusive ao seu extremo, porque ela começa como um movimento em prol da liberdade, mas ela pega um caminho que leva ao que a gente chama de período do terror. Inclusive a palavra terrorismo, ela vem daí, ela vem desse período, ela vem dessa fase da revolução. Aquário é meio radical, né? Rápido e instável. Na astrologia, a gente diz que na área do mapa onde aparece Aquário ou Urano, há uma tendência a acontecimentos imprevistos, rápidos, inesperados, mas nem sempre duradouros, né? Não necessariamente duradouros. E realmente, né? De fato, essa Revolução Francesa que influenciou o mundo todo, ela começou de repente, meio de improviso até. Ninguém planejou, ninguém falou, tal dia, tal hora, revolução. Não, ela começa num impulso
no impulso da tomada da Bastilha. E o interessante é que, apesar desse processo todo escandaloso, impactante, não foi uma transformação definitiva, porque, ironicamente, pouco tempo depois, a França passou a ser império, depois monarquia de novo, aí outra história. Mas as ideias progressistas de Aquário, essas ficaram para sempre. Urano entra em cena. Olha que interessante, foi justamente durante a passagem de Plutão por Aquário que o planeta Urano foi descoberto. E aí Aquário devolveu Saturno para Capricórnio e ficou feliz, né, com um regente só para ele. Transformações no ar. Assim como a passagem de Plutão por um signo da Terra trouxe transformações econômicas, né, práticas, materiais, em Aquário a gente observa muitas transformações no ar. Um exemplo é que justamente nesse período foi inventado o paraquedas. E outra grande conquista do ar, ela foi feita por 2 inventores franceses. Eles construíram o primeiro balão tripulado do mundo. Isso foi em 1783. Plutão aquariano com força total. Bom, tudo bem que só deu para voar ali uns 10 minutos, mais ou menos. Mas já foi uma conquista aquariana. Demografia. E falando em visão coletiva, visão de grupo, foi nesse período que saiu o livro Ensaios sobre o Princípio da População. É um livro que traz as primeiras teorias sobre populações, o estudo do coletivo, dos grupos. É por isso que o autor, o Thomas Malthus, ele é chamado de pai da demografia. Demografia é super aquariano, né? Na descrição do vídeo você vai encontrar vários links de referência sobre alguns assuntos que foram falados aqui. E com a revisão da última passagem de Plutão por Aquário, a gente percebe as transformações sociais positivas e negativas. E com isso talvez a gente consiga se planejar, né, se preparar melhor e caprichar na próxima passagem de Plutão, que já está chegando logo ali em 2024. E você pode ajudar a divulgar essa história, esse vídeo, clicando no like antes de sair. E se você quiser conhecer mais histórias da astrologia, é só você assinar o canal. Até a próxima história!